Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Para você anotar aí no seu caderno, então, Caifás era genro de Anás, que era o sumo sacerdote anterior a ele. E consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar seu dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava boa oportunidade para o entregar. Festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. O costume deles no Oriente, naquela época, era encher uma taça de vinho para todos. Bom, uma bênção era pronunciada e depois, então, o vinho era bebido. Então, os pães asmos e as ervas amargos e o cordeiro eram trazidos, para a ceia. Então, ali Jesus quis fazer todo esse ritual para anunciar, só que não era uma boa notícia para eles, Claro que hoje nós entendemos que era preciso, porque através desse sacrifício de Jesus é que nós temos o livre acesso ao Pai e a chance de poder ir morar no céu. Mas, para eles, como eles não estavam entendendo o sacrifício que Jesus iria fazer, então eles se entristeceram. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, aqui existe algo muito interessante que eu queria fazer uma pergunta para você que me ouve. É certo falar em Santa Ceia? A Bíblia não traz essa palavra Santa Ceia. Será que é certo nós dizemos Santa Ceia? Pergunte a você mesmo, porque eu e você, nós temos o costume, e eu creio que, se não em todas as igrejas, mas a maioria delas, fala-se sobre a Santa Ceia. Se a Bíblia só diz que foi uma ceia e não uma Santa Ceia. Vamos aprender se isso é certo ou errado? Bom,
Santo ou santa, isso significa ser algo dedicado, separado ou consagrado a Deus. Então, santidade ou ser santo é ser algo dedicado, para você anotar aí no seu caderno, hein? Santo ou santa é algo dedicado, separado ou consagrado para Deus. Então, baseando-se nisso, que santo ou santa é algo dedicado, separado e consagrado para Deus, sim, é claro, nós podemos usar a frase, né, usar as palavras Santa Ceia. Por quê? Para você também anotar aí no seu caderno. Santa Ceia é um momento dedicado, né, um momento dedicado a Deus, um momento separado ou consagrado a Deus, ou seja, um momento especial. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Bom, aqui é algo interessante que a gente vê aí em filmes, né, evangélicos e em algumas pregações. Algumas pessoas acreditam que esse galo era uma ave mesmo, né, era um animal, o galo animal. Mas as pessoas estão equivocadas, estão enganadas, porque o galo, para a época, era uma trombeta dos romanos, que era usada na Fortaleza Antônia, onde todos poderiam ouvir, e ela era usada para a troca dos guardas. Um galo animal, por exemplo, não era condizente com o ambiente do templo, porque, no caso, sendo impossível ser um galo animal, por quê? Porque existia algo, por mais que o galo era um animal puro, mas para os sacrifícios ali feitos, né, somente eram usados os galos para o sacrifício, ainda tudo bem, mas existia um tratado judaico que existe, né, até os dias de hoje para os judeus ortodoxos, chamado de Mishnah, que era responsável pela pureza do templo. Ela dizia: não é permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas sagradas. Nem os sacerdotes podem então criá-lo na terra de Israel. Então, não tinha como Jesus estar falando do galo animal, né? Porque ali não haveriam galos, não era permitido, né, no templo a entrada de galos, mesmo que eles não morassem, né, não estivessem ali dentro do templo, eles não poderiam criar galos. Né? Não poderia ter galos ali no templo. Isso aí era um tratado deles judaico, né? Chamado Mishnah, como eu falei, e nem mesmo os sacerdotes, através desse tratado, mesmo que eles não morassem perto do templo, mas morando na terra de Israel, eles não poderiam criar galos, a não ser que fossem em outros lugares, mas na terra de Israel era proibido os sacerdotes criar galos e proibidos ter galos no templo. Então, não era um galo animal, e sim esse galo. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver fotos, né, imagens deste galo usado pelos romanos, dessas trombetas usadas pelos romanos para, então, ali sinalizar a troca dos guardas. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além. Bom, aqui nós vemos essa palavra Getsêmani. Getsêmani, para você anotar aí no seu caderno, quer dizer prensa do óleo. E aqui nós vemos um mistério, né? A prensa do óleo, Getsêmani, onde a verdadeira oliveira ela foi prensada. Orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. O povo, e o que o traía, tinha-lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas, não o acharam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Bom, então aqui nós vimos que Jesus foi levado até o Sinédrio, né? E o Sinédrio era composto, então, por todos os líderes do sacerdócio e também os anciãos. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Bom, cuspir na face era a maior insulta que alguém poderia receber naquela época, naquele lugar. Você levar um tapa no seu rosto não era um insulto tão grande como se você fosse cuspido, né, no rosto. Então, a maior ofensa, a maior insulta que poderia ser feita a uma pessoa era a pessoa ser cuspida. E aqui eles começaram a cuspir, né, em Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. E, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Algo aqui interessante é que Pedro não somente negou a Jesus, mas ele também jurou que não conhecia, fazendo então o seu pecado tornar-se ainda maior, e por isso que ele então, com grande angústia, chorou ao Senhor. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, queremos encerrar esse capítulo então desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus.